texto diz assim: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Éramos, vou repetir a frase final aqui, aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Quem são as pessoas que estão fazendo essa declaração? 10 dos 12 espias enviados por Moisés para a terra de Canaã, para observar e espiar a terra de Canaã e trazer um relato de como era a terra, de como era o povo, é que estão fazendo essa declaração. A exceção dos 12 enviados são Josué e Caleb, 2 que tiveram um posicionamento e um relatório completamente diferente. Nesse mês, onde temos enfatizado tanto o sobrenatural, eu quero chamar a sua atenção para um aspecto que parece ser um pouco mais simples do que a maioria imagina. Muitas vezes nós mistificamos demais o que é entrar nesse lugar do sobrenatural e das intervenções de Deus e não percebemos que há processos tão simples que eles chegam quase que se confundir como se fossem processos naturais. E um deles, acredito, tem muito a ver com a forma como nós nos vemos. O tema da minha mensagem hoje é: você é o que você vê. A maneira como nós nos vemos determina também aquilo que nós receberemos. Quando eles estão dizendo que se viam como gafanhotos, não quer dizer que eles se imaginavam literalmente como gafanhotos, mas estava dizendo: nós não somos nada diante desses gigantes. Nós não podemos, nós não conseguimos. Não há nenhuma probabilidade da gente reverter ou mudar essa situação. Nós seremos esmagados, devorados por eles. Aliás, o posicionamento de Josué e Caleb, no capítulo 14, a partir do versículo 6, é justamente o contrário. Ele diz: não, ausentou-se deles, falando dos gigantes, a sua defesa, o Senhor é conosco, nós podemos consumi-los como pão. Enquanto eles se viam, os 10 espias, como pessoas que seriam consumidas, derrotadas, Josué e Caleb está dizendo: não, nós somos os conquistadores, nós somos os vencedores, o Senhor está conosco. E percebemos que esses dois se viam de uma forma completamente diferente. Resultado: Josué e Caleb foram os únicos de uma geração inteira a entrar naquela terra, o lugar da promessa de Deus. Vamos considerar algumas coisas. Todo mundo tinha o mesmo Deus, todo mundo tinha a mesma promessa ali em Israel em relação à terra prometida, todo mundo estava diante dos mesmos obstáculos, desafios que eram gigantes, mas só 2 entraram. O resto de uma geração não entrou. Por que esses 2 entraram? E porque o resto de uma geração não entrou? A Bíblia também nos informa isso. Em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 19, falando da geração que ficou de fora de Canaã, a Bíblia diz: vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Por outro lado, percebemos que esses 2 se viam de forma correta. E isso nos ajuda a entender o quê? Que a fé tem uma visão. A fé nos dá uma visão, não a respeito de Deus, mas também baseado na sua palavra, nas suas promessas. Nós precisamos aprender a visualizar a concretização, a materialização da promessa. Nós precisamos aprender a visualizar as verdades espirituais de tal forma que uma grande convicção se forme dentro de nós e nos leve a andar baseado não nas circunstâncias, mas nessa fé. O livro de Hebreus também diz, no capítulo 11, no verso 27, que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. A fé tem a própria visão. Ela muitas vezes ignora aquilo que os olhos naturais estão vendo, porque ela está cheia de uma outra visão, promovida por Deus e pela sua palavra. Mas muitas vezes nós pensamos, falando daqueles que ficaram de fora por incredulidade, que incredulidade é apenas uma ausência de fé. Que a pessoa, que está lá naquele estado de incredulidade, sendo privada do melhor de Deus, é porque não tem nenhum tipo de fé. Não. Nós precisamos entender que muitas vezes essas pessoas, não é que elas não tenham nenhum tipo de fé, mas elas têm uma crença errada. E se não estão crendo em Deus, na sua palavra, se não estão crendo de forma correta, é lógico que aos olhos de Deus estão se movendo em incredulidade. Mas muitas vezes isso é baseado numa crença errada. Hoje em dia tornou-se muito comum o uso da palavra
crenças limitadoras. Isso se fala muito no ambiente de mentoria, né, de coach, mas nós precisamos entender que muito antes das pessoas descobrirem essas frases, de observarem o impacto disso através de análise de comportamento, a palavra de Deus já nos dizia isso. Aliás, gosto de dizer que o entendimento errado vai te levar a uma crença errada e a crença errada vai te levar ao lugar, ao destino errado. Por outro lado, o entendimento correto, como o da palavra de Deus, vai nos levar a uma crença correta, que por sua vez nos levará ao lugar correto, ao destino correto, que é o lugar do cumprimento das palavras de Deus. E quando falamos de crenças limitadoras, aqui introduzindo ainda o assunto, eu me lembro de um episódio quando eu ainda era adolescente. Num bairro perto de casa, eu me lembro de um grande terreno baldio que de repente foi ocupado por um circo. E eu estou passando na frente daquele circo e eu percebi, né, apesar de não ser um momento de apresentação deles, eu percebi um enorme de um elefante que estava preso numa corrente, a corrente presa no chão, uma música tocava, ele estava dançando e aquilo me chamou a atenção, porque cada vez que a música tocava, ele dançava condicionado a todo treinamento. Mas outra coisa que me chamou a atenção foi percebê-lo preso por aquela corrente. E eu fiquei pensando, um elefante enorme desse, que tem o poder de com a tromba arrancar árvores com raízes profundas, né? Que se fizer força na parede de uma casa consegue derrubá-la, preso numa corrente dessa. E eu fiquei me perguntando como isso é possível com toda a força que esse animal tem. E num outro momento, conversando com uma outra pessoa, com um amigo, ele me contou uma história e diz, olha, em relação a essa questão dos elefantes, o que se diz é que, principalmente na África, quando são capturados, normalmente eles são presos quando ainda filhotes. E quando ainda filhotes, eles são amarrados, não é nem por uma corrente, é por uma corda. Essa corda, ela fica presa numa estaca de madeira fincada no chão de terra. Mas porque ele ainda é um filhote, ele não tem força para escapar. Ele tenta, até que ele desiste. Porque de alguma forma aquele elefante acaba assimilando uma imagem interior de que esse fio que prende a minha pata não pode ser vencido. E à medida que ele cresce, ele agora tem força para arrebentar a corda, a estaca, para arrancá-la do chão, ou mesmo depois, nos grandes centros urbanos pelo mundo, como esse que eu vi, né, quebrar aquela corrente, mas ele está limitado por uma visão interior que foi assimilada.